Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nunca nos abandonas, Pai. Tu prometes estar connosco todos os dias até à consumação dos séculos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és o Deus bem presente, Senhor. És aquele que está connosco a cada dia, aquele Deus que não nos abandona, pois Tu és Emanuel, Tu estás connosco, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nesta época, Senhor, nós podemos, Senhor, estar a relembrar, Senhor, o Teu nascimento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque, oh Jesus, Tu encarnaste, Senhor, por amor a nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E nós queremos lembrar, Senhor, isso que Tu fizeste por nós a cada dia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui convosco nesta noite, a partilhar a mensagem do Senhor. Certamente acredito que o Senhor quer falar aos nossos corações, à nossa vida. Amém? E a palavra não volta para trás vazia. E nós estamos aqui para aprender mais, espero eu. Amém? E se nós estamos com expectativa, alguma coisa vai lá ficar guardada. Amém? Os irmãos podem tomar o vosso lugar. Hoje trago para nós um desafio para mim mesmo também, porque eu, quando partilho a palavra, estou a pregar também para mim. Esta mensagem já tocou a mim mesmo, acredito que ainda vai estar a tocar neste momento, mas não somente a mim, mas a todos os irmãos que estão aqui a ouvir a palavra e todos aqueles que estão em casa também a assistir. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19 até ao 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do 19 até ao 26. Vou ler na versão ARA. Os irmãos já encontraram? Está ali postado também. Vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Hoje gostava de trazer para nós 3 características de um cristão na igreja primitiva. Claro que nós, a fazermos estudos, nós podemos encontrar muito mais que 3 características, mas estas para mim são características essenciais daquilo que deve ser um verdadeiro cristão. Claro que estamos aqui a focar-nos na igreja primitiva, mas estas características que existiam nos cristãos da igreja primitiva, eu creio que também devem existir em nós. Vamos ver então quais é que são elas. Diz-nos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 20. Eu vou ler mais uma vez. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho, ele não tinha só, o objetivo do evangelho não era só chegar aos judeus. Não, o evangelho era também para chegar aos estrangeiros, para chegar a todo o mundo. E a igreja começou a sentir este peso de levar o evangelho não somente para os judeus, mas também para os gregos, para todos aqueles que não eram judeus. Porque o evangelho, Jesus, ele veio para morrer por toda a humanidade. Amém? Estamos cientes disso. Jesus Cristo, ele morreu por mim, morreu por si também. Amém? Por todos nós. Então, o que é que eles fizeram? Eles falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Era isso que eles estavam a fazer, a anunciar o evangelho. Interessante que aqui no versículo 19 também nos fala que muitos tinham sido dispersos por causa da tribulação que sobreveio
a Estevão. Lembram-se lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que Estevão tinha sido martirizado e por causa disso houve perseguição para os cristãos. E isto acontece muito na história. Quando o povo, por vezes, está parado, Deus lá permite que aconteça alguma coisa, que o povo se mexa, seja mudado daqui para ali. O que é que acontece? As pessoas, ao moverem-se para outras localidades, elas levavam o Evangelho também. Elas partilhavam o Evangelho, as boas notícias acerca de Jesus. Amém? Se eles ficassem quietinhos no seu lugar, o Evangelho não se ia espalhar por todo o mundo. Mas a missão verdadeira da igreja era levar o Evangelho por toda a humanidade. E a igreja começou a perceber isso também. Claro que se a igreja se acomoda, lá vem algum terremoto, lá vem algo à nossa vida para que nós nos possamos mexer para pregar o Evangelho. Mas houve aqui certos crentes que entenderam que o Evangelho não era só para os judeus, era também para os gregos. E eles começaram a anunciar. A primeira característica de um cristão na igreja primitiva era que eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. E nós estamos dispostos a fazer o mesmo também? A anunciar o Evangelho? Amém? A pagar o preço para anunciar o Evangelho do Senhor? Aleluia! Interessante que eles dispuseram-se a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. No versículo 21, ainda mais interessante. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. É verdade que eles anunciavam o Evangelho, mas não estavam a anunciar sozinhos, nem para o vazio. Diz a Bíblia que a mão do Senhor era com eles. Amém? A mão do Senhor era com eles não iam sozinhos. Eles estavam debaixo da graça do Senhor. Se acontecia alguma coisa, se tinham resultados, era pela mão de Deus. Nunca é pela nossa mão. Claro que nós deixamos-nos usar pelo Senhor, mas quem dá o resultado, quem dá o fruto, é o Senhor. Nunca somos nós. Amém? Mas temos que nos deixar usar pelas mãos de Deus e dar-lhe toda a honra, toda a glória. E eu espero que a mão do Senhor também seja comigo, assim como cada um que está aqui e todos aqueles que estão a assistir, porque se a mão do Senhor não for connosco, nós vamos ser infrutíferos, nós nada podemos fazer, vamos trabalhar para o vazio. E eu quero que a mão do Senhor seja com cada um de nós. Amém? Precisamos da mão do Senhor para trabalhar, para fazer esta boa obra. Amém? De anunciar Jesus Cristo. Claro que eles anunciavam o Senhor Jesus Cristo, claro que anunciavam, eu acredito, muito com a sua vida, mas não somente com a sua vida. Eles tinham que falar, abrir a boca para proclamar a mensagem. Amém? Nós pregamos com a nossa vida, com as nossas atitudes, e isso é muito importante, mas depois tem que haver uma expressão. Temos que abrir a nossa boca, expressar o porquê de nós agirmos assim também. Amém? Porquê? Porque Cristo transformou-nos, Cristo salvou-nos. Aleluia! E nós temos esta alegria que queremos também levar às outras pessoas. Sabemos que a humanidade, ela procura paz, ela procura uma esperança. Se eles buscassem a paz verdadeira, que é o Senhor Jesus, estava tudo bem. Só que ainda não encontraram essa paz, essa esperança. E estamos cá nós, como verdadeiros cristãos, para anunciar o Evangelho. Amém? Diz a Bíblia que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, aqui nesta altura, em Antioquia da Síria. E o que é que era isto de cristãos? Nós banalizamos muito o termo cristãos. Hoje em dia somos muito cristãos nominais. E que Deus me ajude também a mim. Cristãos, portanto, são seguidores de Cristo, são seus embaixadores, são pessoas que se associam com Cristo e que tentam conhecer o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus e fazer aquilo que Ele também fazia, claro, agora no contexto, na nossa atualidade. Amém? Temos que saber qual era o caráter de Jesus, o que é que Ele fazia também para colocar em prática nos nossos dias. Hoje em dia existe por aí muitas pessoas que se dizem cristãos, mas que de cristãos nós não conseguimos compreender, não conseguimos associar a Cristo. Infelizmente, que Deus ajude a cada um de nós. Amém? E que nós possamos ter um compromisso sério com Jesus e ter as mesmas características que Jesus Cristo tinha, o mesmo foco que Jesus Cristo tinha, proclamar o Evangelho. Amém? Esta função é para todos os crentes, não é só para os evangelistas, não é só
para os pastores, seja que título tiver, esta função é para toda a igreja. Toda a igreja deve estar ocupada no anunciar as boas novas. É claro que nós fazemos várias coisas na igreja e devemos continuar a servir, mas no nosso dia a dia, na nossa escola, no nosso trabalho, onde quer que nós andarmos, não nos podemos esquecer de falar do amor de Deus. Amém? Isto tem que estar bem no nosso coração. Evangelismo como estilo de vida. Não podemos estar só dependentes à espera que aconteça um evento. Meus irmãos, temos que evangelizar todos os dias da nossa vida. Isto é uma missão para mim também. Quando vou à padaria, quando vou ao supermercado, quando falo com os meus familiares, isto é algo que Deus deve incomodar a cada um de nós. Mas eu já falei tanto a estas pessoas e aquelas pessoas nunca quiseram saber de Jesus. Não importa. Continua a falar do amor de Deus. Quem vai convencer do pecado, do juízo e da justiça é quem? É o Espírito Santo. A nossa função é semear. Claro que se nós não semeamos, nós não vamos colher. É certo. Se nós não semeamos, não vamos colher. Claro, se eu semear, eu já dei este exemplo aqui. Não sei se foi numa sexta-feira ou não, mas os irmãos ouvem mais uma vez. Se eu semear 100 sementes ou 200, eu não acredito que não vou colher pelo menos uma. Agora, qual de nós é que já semeou 100 ou 50 ou fosse o que fosse? Ou uma? A quantas vidas nós falamos de Jesus neste ano? Isto é para me incomodar a mim e para incomodar a cada um de nós. Quantas vidas nós falámos de Jesus? Quantas pessoas nós nos cruzámos no nosso dia a dia? Aleluia, Jesus. Esta é a função para todos os crentes, estarmos envolvidos nesta obra, nesta missão de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E muitos. Claro que nem todos se converteram, mas muitos converteram-se. Porquê? Porque eles dispuseram-se a anunciar o Evangelho. E como se dispuseram a anunciar o Evangelho, a mão do Senhor era com eles. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo, Ele está conosco, a capacitar-nos, a guiar-nos. Por vezes não sabemos o que dizer, mas Ele também vai colocar as palavras certas na nossa boca. Já me aconteceu, e isto não é para me exaltar, mas já me aconteceu estar a falar com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum e de repente começo a falar certas coisas que não sabia da vida da pessoa e a pessoa fica espantada. Como é que você sabe isso? Nem eu sabia que estava a ser usado pelo Espírito Santo. Mas a verdade é que o Senhor me estava a usar com a palavra de conhecimento. Não para eu saber ou para bisbilhotar a vida da pessoa, não, mas para a pessoa poder ver que a presença de Deus estava ali. Amém. Para poder ver o poder de Deus. E nós precisamos de ser usados pelo Senhor também. Precisamos que a mão do Senhor seja com cada um de nós. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Temos que buscar a ajuda do Senhor, do Espírito Santo. Aleluia. Era o Senhor que dava o crescimento. Diz a Bíblia também que é o Senhor que acrescenta à igreja aqueles que se hão de salvar. Não somos nós, mas temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é anunciar. O resto, os resultados, pertencem ao Senhor. Amém? Mas temos que estar com Ele nesta obra. Temos que ir, não sozinhos, mas com Ele. A nós compete-nos, portanto, semear. Então a primeira característica de um cristão na igreja primitiva, qual é que era? Só para ver se ainda estamos acordados. Anunciar, isso mesmo. Segunda característica. É um título muito grande, um subtópico, mas os irmãos fixam. Cuidam dos irmãos, consolam, encorajam, exortam, ensinam. Isto na minha interpretação. Versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Portanto, tinha-se ouvido falar que se estavam a converter pessoas aqui nesta localidade, em Antioquia, e lá chamaram Barnabé para ir ter ali com os irmãos que tinham acabado de se converter, e Barnabé foi lá ter com esses irmãos para lhes ensinar, para lhes dar firmeza. É importante pessoas aceitar o Senhor Jesus, é ou não é? E nós queremos ver isso a acontecer mais vezes.
Mas eles, quando aceitam o Senhor Jesus, não têm raízes logo. Eles precisam de um fundamento, precisam de algo. E Barnabé foi uma pessoa espetacular, usada por Deus. Eu admiro muito a personalidade de Barnabé, não é? Alguém que entrosava as pessoas na igreja, que as acolhia, que as ensinava. Amém. E acredito que Deus também quer levantar Barnabés na sua igreja. Pessoas dispostas para ajudar, para inserir outros. Amém? Que cuidam dos irmãos. 23 diz, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Nós também temos que ter alegria com aqueles que se convertem ao Senhor. Claro que eles vêm, muitas vezes as pessoas vêm com muita bagagem de pecado, com muitas coisas erradas, mas não sabem logo tudo. E nós não os podemos excluir. Nós estamos cá para receber e para ensinar à luz da palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo é que vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. Isto é aquilo que eu acredito. Amém? Então, o que é que ele fazia? Ele alegrava-se com aqueles que se estavam a converter, a entregar ao Senhor, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Pois é aquele processo, é o permanecer no Senhor. Eu já vi várias pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, aparentemente, mas depois não tiveram forças, abandonaram os caminhos. Eles precisavam de um suporte, precisavam lá estar deste tal Barnabé para estar lá com eles, para os apoiar, para fazer um discipulado, para acompanhar, para trazer à igreja, para dar uma palavra de ânimo e dizer, por exemplo, olha, precisas de alguma ajuda? Olha, hoje não te vi no culto, está tudo bem? Por exemplo, podíamos falar muito acerca disto. Mas depois de haver conversões, é necessário, portanto, regar as plantas, é necessário cuidar, encorajar estas pessoas que até nós trazemos à igreja, que convidamos. Elas precisam de ter bases sólidas. Amém? E nós temos que cuidar uns dos outros. Isto não é só para os pastores, não é só para os evangelistas, seja para quem for. Todos nós temos que cuidar uns dos outros. É a missão de toda a igreja. Evangelizar, mas também cuidar. Amém? Encorajar, consolar, exortar e ensinar. E Barnabé também tinha aqui um bom ministério de ensino. Amém? Então, primeiro ponto. Os irmãos lembram-se? Correr aqui um bocadinho. Anunciar. Segundo ponto. Cuidar dos irmãos, consolar, encorajar, exortar, ensinar. Ok? Agora vamos para o terceiro ponto. Está no versículo 25 a 26. O cristão reconhece que não é autossuficiente. Eu sozinho não consigo fazer tudo. O pastor Samuel também não. Cada um de nós que está aqui sozinhos não conseguimos fazer tudo. Precisamos da ajuda uns dos outros. Muitos braços, não é? 25 diz, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Vou ler também o 26. E tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Havia muita gente para ensinar, muitas pessoas se converteram ao Senhor. E agora Barnabé, ali sozinho para ensinar aquela multidão. Como é que ia ser? Ele foi buscar ajuda a Saulo, e Saulo, claro, um pregador nato, um excelente ensinador, e temos a grande base teológica que nós temos no Novo Testamento. Foi o apóstolo Paulo também que escreveu, claro, guiado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, mas Paulo e Barnabé, eles fizeram ali uma dupla e passaram ali um ano a ensinar. Um ano a ensinar, um ano a formar estes discípulos. Portanto, Barnabé reconhecia a sua capacidade no momento. Ele estava limitado, ele sozinho não podia fazer tudo. Então ele foi buscar ajuda ao seu companheiro Saulo, companheiro com provas dadas, não é? E mais uma vez Barnabé ajudou a inserir também Saulo. Nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, é necessário, portanto, o envolvimento de toda a igreja para conseguirmos chegar longe. Amém? São necessárias também diferentes personalidades, diferentes dons para o serviço e para a obra do Senhor. Uns são mais extrovertidos, outros são menos extrovertidos. Uns têm dom para isto, outros têm dom para aquilo. O Senhor tem dado os dons à igreja. E Deus ama a cada um de nós. Amém? E agora, como é que nós respondemos ao amor de Deus? Qual é a nossa postura para com Ele? Amém? Eu quero responder numa postura de gratidão a Deus, servindo-lhe,
todos os dias, das minhas forças, naquilo que eu puder, amando, amém? Obedecendo à sua chamada, à sua vontade. Mas também quero reconhecer que eu sozinho nada posso. E preciso dos meus irmãos, os irmãos precisam de mim, precisamos todos uns dos outros. Amém? Então, o cristão reconhece que não é autossuficiente. Todos nós precisamos de ajuda. Todos. E, essencialmente, a ajuda do Espírito Santo. Amém? Que Ele seja com cada um de nós. Vamos quase a terminar, o último ponto, ou penúltimo. Versículo 26 diz que Barnabé e Saulo ensinavam a multidão. Portanto, seria o último tópico. Tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Este seria aqui o penúltimo ponto. Ensinar. Ensinar. É necessário ensino para que a igreja possa crescer. Amém? Para que cada um de nós possa criar raízes, para que cada um de nós possa ter base. E os cultos de ensino, assim como os de oração, claro, deviam estar cheios. Amém? Os que estão aqui, graças a Deus, continuem firmes, continuem a vir buscar a presença do Senhor, a aprender mais da palavra de Deus. Não se conformem, que haja o desejo de aprender mais a cada dia. Amém? E se estamos aqui a olhar para algumas cadeiras vazias, e se porventura até lembramos de alguém que se costuma sentar nessa cadeira, não é? Por hábito, vamos convidar e desafiar também essa pessoa a estar aqui. Amém? Para aprender mais da palavra do Senhor. E com todas as ferramentas que nós temos, hoje não temos desculpa para não aprender. Amém? Temos é que buscar, temos que crer. Amém? Agora, para terminar, meus irmãos, gostava aqui de salientar 3 características encontradas em Barnabé, aqui nesta passagem, no versículo 24. 3 características encontradas em Barnabé que contribuíram para o crescimento da igreja. Versículo 24 diz-nos: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Então ele era boa pessoa, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Que nós também possamos ser assim, meus irmãos. Amém? Os irmãos também desejam isso. Eu não quero ser impedimento para que outros estejam aqui. Mas eu quero que o Senhor me possa usar para eu ser canal de bênção para a vida dessas pessoas também. Amém? E muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia. Termino com um versículo em 1 de João, capítulo 2, versículo 6. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 3 características na igreja primitiva dos cristãos. Irmãos, nós queremos ser verdadeiros cristãos, amém? Não apenas de rótulo, mas tem que corresponder à verdade, certo? Então nós temos que andar também como ele andou. Como é que ele andou? Temos que aprender como é que ele andou. Vamos à Escritura saber como é que Jesus andou. E nós temos que andar como ele andou para permanecer nele. E assim podemos dizer que somos cristãos verdadeiramente, genuínos. Amém? Era esta a mensagem que eu gostava de trazer para nós nesta noite. Gostava ainda de terminar com oração. Amém? Se podemos ficar de pé. Senhor Jesus, agradecemos-te pela Tua palavra, Senhor, que possa ser de incentivo para as nossas vidas, Senhor. Perdoa-nos se alguma vez temos falhado, Senhor, e se por vezes usamos deste título como cristãos, Senhor, e tantas vezes nos esquecemos de cumprir as Tuas promessas para nós, do ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, Senhor. Perdoa-nos quando nos envergonhamos, Senhor. Oh, Senhor, quando não vamos, Senhor. E abençoa a cada um de nós, Pai. Dá-nos ousadia, Senhor. Enche-nos com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, Senhor. E que nesta época, Senhor, que celebramos o Natal, Senhor, que celebramos o Teu nascimento, possamos lembrar, Senhor, a razão de Tu vires ao mundo, Senhor. Vieste para salvar toda a humanidade, Senhor.
Oh, Senhor, e nós não queremos ficar calados, Senhor. Nós queremos que esta mensagem possa chegar a mais vidas, Senhor. Ajuda-nos a não guardar só para nós, Pai, mas a levar este amor tão maravilhoso, tão grandioso. Ajuda-nos a levar este amor a todos aqueles que precisam de Ti, Senhor. Todos aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. E quando estas vidas forem acrescentadas à Tua igreja, Senhor, que nós possamos dar suporte, possamos dar apoio, Senhor, e ânimo, Senhor, àqueles que se vão converter, Senhor. Usa a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor. Usa toda a liderança, Senhor. Cada membro que está aqui, Senhor, e aqueles que também não estão, Senhor. Mas capacita a cada um de nós, Pai, e dá-nos amor, paixão por aqueles que estão perdidos, Senhor. Para que eles possam, Senhor, arrepender dos seus pecados e vir ao conhecimento da verdade e ter alegria e paz que só se pode encontrar através de Jesus Cristo, Senhor. Te agradeço imenso por tudo aquilo que Tu estás a fazer e por tudo aquilo que ainda vais fazer, Senhor. No nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Aleluia.